Olá, eu sou Marcelo Paes e hoje a gente vai falar sobre um ataque que pode ser feito aí em qualquer hardware wallet, de qualquer marca, de qualquer modelo, que pode roubar suas criptomoedas sem ter acesso nenhum às suas chaves privadas, sem ter acesso à sua carteira, bastando apenas você fazer uma transação de criptomoedas e enviar para a rede. Esse assunto é muito sério e a gente vai explicar aqui nesse vídeo mais ou menos como é que isso tudo funciona e como é que você faz para se proteger desse tipo de ataque. Bom, saiu aqui, essa notícia saiu no dia 8 de agosto, a informação foi divulgada no dia 5, vou mostrar aqui para vocês daqui a pouquinho. Basicamente o método chama Darkskip, é um método que pode roubar bitcoins aí da sua carteira sem que o atacante tenha acesso a nenhuma das suas informações, mas conseguir gerar as suas palavras de backup e assim roubar a sua carteira de criptomoedas. Como é que funciona esse processo, né? Isso tudo aconteceu, a primeira notícia foi enviada aqui pelo Nick aqui, do Texel Club. Isso aqui foi postado no dia 5, né? E aqui tem um videozinho mostrando exatamente esse ataque, né? Como ele é feito. Eu vou passar aqui para vocês rapidamente, para vocês terem uma noção aqui. Basicamente o que ele está fazendo? Ele pegou uma lista de palavras de backup, ele imputou essas palavras de backup num seed signer aqui, que é um dispositivo de hardware para fazer carteiras de criptomoedas. Ele imputou essas palavras, pegou essa carteira que ele gerou aqui com o seed signer, fez uma transação mandando criptomoedas dele para ele mesmo. Aqui que vocês estão vendo esse passo aqui. Vejam que ele está fazendo ali a assinatura, que ele escolheu a taxa de rede. Aí aqui ele fez a parte de assinatura digital com o seed signer. Depois ele mostra aqui o QR Code para o computador que já está assinado. Aí a transação é enviada para a blockchain, ou seja, a transação é concluída e com somente uma transação nesse caso aqui, o que ele faz? Ele roda um algoritmo aqui que fica buscando o atacante aqui fica buscando esse watermark. O que é esse watermark aqui? A assinatura, eu já vou explicar tecnicamente como é que isso tudo funciona, mas o atacante, uma vez que ele consiga fazer esse ataque, quando ele olha para a blockchain, ele consegue, por conta de uma assinatura que a gente não consegue enxergar aqui, mas ele consegue buscar isso e achar as transações na blockchain que foram feitas utilizando o método de ataque que ele fez e assim tentar fazer essa quebra de algoritmo que eu já vou mostrar. Então aqui ele está fazendo o processo de tentativa de leitura usando esse algoritmo que ele criou, conseguiu resolver um dos nonsense aqui que ele precisa. Quando ele consegue resolver os dois, vejam aqui que ele consegue exportar, vocês não estão vendo todo aqui, deixa eu ver se passa para frente, mas aqui estão todas as palavras de backup aqui que foram mostradas naquele papelzinho que ele mostrou no início, né? E aí com isso ele consegue obviamente ter acesso e roubar qualquer carteira de criptomoedas com essas palavras de backup, né? A OneKey soltou um artigo falando sobre isso no dia de ontem, explicando exatamente como é que isso tudo aconteceu. Eu peguei a tradução aqui para a gente ficar mais fácil, né? E aqui agora eu vou explicar como que foi feito esse ataque, né? E como é que a gente pode se proteger. Então, basicamente é o seguinte, o atacante faz a instalação de um firmware malicioso na hardware wallet. Com esse firmware malicioso, ele faz uma alteração, aqui tudo está explicado. Eu vou deixar todos esses links, tá? De todos esses artigos aqui, se você quiser se aprofundar aqui nos detalhes, é só você ler os links que vão estar na descrição do vídeo. Mas basicamente, o que o atacante precisa fazer é instalar um software malicioso na hardware wallet que ele está querendo atacar. Isso também serviria, obviamente, para uma carteira de software, tá? O foco aqui em hardware wallet porque a gente tem a noção de que hardware wallet é infalível, né? E por isso que o foco está sendo nesse sentido. Mas uma software wallet aí fica já uma primeira dica que cuidado com os aplicativos que você usa, que você instala, porque uma software wallet sem hardware wallet também poderia passar exatamente pelo mesmo problema. Basicamente, ele instala esse firmware na carteira de hardware que ele está querendo fazer o ataque. E esse firmware modificado, ele não vai ter acesso nas suas palavras de backup, mas ele vai fazer uma alteração num formato de assinatura, como ele está falando aqui, usando o algoritmo de assinatura de curvas elípticas. Ele vai fazer uma modificação em um parâmetro desse algoritmo, que quando modificado esse parâmetro, esse algoritmo faz uma assinatura que fica fraca. Eu vou colocar entre aspas aqui o fraca, porque é basicamente isso que acontece aqui, é uma assinatura fraca. Esse número aleatório que ele está falando aqui, que está citando aqui no artigo, é introduzido para garantir que cada assinatura seja única, né? Ou seja, dentro do funcionamento normal da carteira, esse firmware insere esse número aleatório ali para gerar assinatura e fazer com que cada assinatura seja única. Se você conseguir alterar esse K e passar ele sempre igual, ou seja, essa parte que deveria ser aleatória ficar sempre fixa, com 2 assinaturas ou 4 assinaturas, um atacante pode conseguir extrair as suas chaves privadas ali,
Fazendo o quê? Ele vai fazer um processo de decodificação dessa assinatura, porque ela está com uma assinatura muito fraca, e esse processo de decodificação consegue fazer a extração da entropia que foi utilizada para gerar sua carteira. Então, assim, em nenhum momento o atacante tem acesso à hardware wallet lá no chip de segurança e não consegue pegar suas palavras de backup de lá. Mas esse método de assinatura, por ser fraco demais, com base em comparação, com base em formas de descriptografar ali, de tentar descriptografar, se você utilizar algoritmos fracos na hora de fazer a assinatura, essa entropia ela vai carregada ali nessa mensagem, e uma vez que ela está carregada na mensagem, ela pode ser extraída, que é o método que eles estão fazendo aqui. Esse site aqui é o site do Darkscape, aqui que está explicando exatamente isso. Aqui tem esse vídeo que a gente acabou de assistir, né? E aqui ele está mostrando e está explicando o que pode acontecer. Ele está dizendo que todas as carteiras de hardware podem ser afetadas por esse ataque. E está explicando basicamente como é que ele funciona, assim como o artigo da OneKey também explicou, né? E aqui está falando, inclusive, que tem umas vantagens em fazer esse ataque, porque o ataque não é praticamente impossível de ser detectado, porque o que você vê, a tua carteira continua funcionando normal, a blockchain vai mostrar uma transação que está correta, ela está funcionando, está tudo certo, e aí a partir dessa transação feita na blockchain que o cara consegue, o atacante consegue fazer a extração, né? Ele não precisa de canais adicionais de comunicação. Ele consegue pegar o Master Secret, ou seja, ele consegue pegar a entropia da carteira e logo pegar as palavras de backup, e isso vai fazer com que o atacante consiga acessar todas as suas carteiras de todas as redes, não só do Bitcoin, né? E afeta todos os usuários se tiverem um device, né? Um dispositivo malicioso. E aqui então ele está explicando como é que vai mitigar. A gente já vai entrar nesse detalhe aqui agora. Por enquanto eu ainda estou na parte de explicar para vocês o que aconteceu. E aqui ele tem inclusive um exemplo de funcionamento, né? O que ele pegou aqui? Ele pegou aquela transação do vídeo que ele fez assinando com um dispositivo malicioso, e o Transaction ID dessa transação é esse aqui, né? Se a gente clicar aqui, inclusive, a gente vai lá na transação. Essa transação é uma transação que existe, tá? Uma transação válida aqui, que está aqui na blockchain mesmo. Ó. Vocês vão ver que essa transação está aqui. E com base nessa transação que ele pegou aqui, o que ele vai fazer? Ele vai fazer a aplicação dos algoritmos de extração ali que a gente viu no vídeo. O que ele faz? No lugar de passar um valor secreto aleatório, ele passa esse secret aqui, que é um secret malicioso e que ele tem esse valor e é utilizado na hardware wallet, né, no dispositivo hackeado também, que é, por exemplo, nesse caso aqui ele passou um secret que chama Fair Dunking I got your seed words, né? É só ele fez uma palavra aqui, uma frase que ele conhece. E aí com base nessa frase ele conseguiu ir lá na blockchain, pegar a transação e fazer o processo de rodar o SHA-256 usando esse segredo que ele fez aqui, e com isso ele vai fazendo um passo a passo aqui de buscar os nonces, os dados que ele busca ali. E aí ele vai pegar e usar esse algoritmo que eles chamam de Pollard Kangaroo algoritmo aqui, que vai ficar fazendo tentativas aqui para tentar descobrir a entropia. E aí no final das contas, depois de rodar isso aqui em cima só de uma transação, como vocês estão vendo aqui, apenas uma transação, ele conseguiu extrair essa entropia aqui, esse número de entropia. E aqui ele está mostrando para a gente, né, que essa frase, essa entropia aqui gera essa BIP39 seed phrase aqui. Para comprovar que é isso mesmo, né, com base só nesse valor de entropia aqui, o que a gente vai fazer? Eu vou entrar aqui no site do Ian Coleman, que é um site onde a gente consegue gerar nossas palavras de backup e a gente consegue manipular a entropia. Né? Quando eu gero aqui uma lista de palavras de backup, ele está gerando uma entropia que é um nível de aleatoriedade aqui que gera palavras de backup e assim gera suas chaves privadas e tudo mais. O que a gente pode fazer aqui, se eu colocar em Show Entropy Details aqui, a gente vai ver a entropia gerada aqui. E foi exatamente isso aqui que ele conseguiu extrair da assinatura. E uma vez que eu colei aqui essa entropia que ele gerou aqui, que ele extraiu, a gente vai ter, vejam só, exatamente as mesmas palavras. Ó, flag, effort, poop, spire, foster, kite. Vejam que é as mesmas palavras. Flag, effort, poop, spire, foster, kite. Ou seja, bastando uma assinatura de uma transação na blockchain, o atacante consegue extrair as suas chaves privadas aqui, extraindo a sua entropia por conta do algoritmo ter sido executado de forma errada e fraca, e assim ele vai conseguir reproduzir e usar todas as suas carteiras, inclusive as carteiras de outras redes que não a rede Bitcoin, a rede Ethereum. Então esse é o método Darkscape aqui. Essa notícia saiu aqui no Cointelegraph no dia 8, depois saiu mais aqui no Cryptopolitan aqui no dia 9. O pessoal da BitGet também publicou, a Binance também publicou. E aí como é que a gente faz, né, para se defender? Como é que a gente faz para se proteger desse ataque Darkscape, né? Bom, como ficou claro aqui pelo que eu já falei até agora, para
conseguir fazer esse ataque, o atacante precisa instalar um firmware malicioso na sua carteira, na sua hardware wallet. No caso das OneKeys, por exemplo, elas têm um chip de elemento seguro aqui dentro, que uma vez que o atacante tente instalar um firmware malicioso aqui dentro, automaticamente ela apaga as palavras de backup, ela limpa, ela reseta o dispositivo, e aí assim o atacante não conseguiria ter acesso nessas palavras de backup de forma nenhuma, já não teria de forma nenhuma, mas como zeraria a carteira, você ia perceber que alguma coisa aconteceu, porque a sua carteira não ia estar mais funcionando assim que ele instalasse. Então não tem como um atacante pegar o seu dispositivo já funcionando, instalar esse, mesmo que ele tenha o PIN ali, que ele seria necessário para ele instalar um novo firmware. Se ele fizesse isso, o dispositivo iria apagar automaticamente, e não tem como ele colocar esse firmware num dispositivo seu que já esteja funcionando. Você iria perceber que alguma coisa aconteceu. Então assim, sua carteira tá guardada na sua casa, e um dia você vai usar, a hora que você conecta ela pede de novo para você criar as palavras de backup ali do zero. Desconfie, verifique, e aí a gente vai para os cursos de ação aqui, né? Então, não tem como o cara colocar sem você perceber, pelo menos nas OneKeys. Mas outras carteiras de hardware é possível. Na própria CitiSigner é bem possível que um atacante que tenha acesso na CitiSigner, porque ela é um dispositivo menos especializado em características de segurança, ele poderia instalar e você não perceber que ele instalou esse firmware modificado. Então o que a gente precisa fazer? Se qualquer coisa acontecer com a sua carteira, parou de funcionar, volta do zero, vai no site oficial do dispositivo, baixa o firmware, atualiza ele de novo, reseta ele outra vez, instala um firmware novo, faça a verificação de firmware. No caso da OneKey, tem a verificação para saber se o firmware é original ou não no próprio aplicativo. Todo o código da OneKey é 100% aberto, então você conseguiria facilmente detectar isso aí e verificar que tem um firmware malicioso instalado na sua carteira. Isso é para quando você já tem. Agora, o problema maior é quando você compra um dispositivo novo ou que você acha que é novo. E aí a gente deixa a segunda dica mais importante aqui, que é sempre comprar a sua hardware wallet de um revendedor autorizado. No nosso caso aqui, a ProtegeCoin é revendedor autorizado exclusivo da OneKey no Brasil. A OneKey vem com uma série de lacres. Ela tem um lacre na própria caixa, tem 2 lacres, depois tem um lacre que fica no dispositivo, que é um plástico como esse que vocês estão vendo aqui, que tem um selo void. Então, tudo isso é colocado para garantir que ninguém no meio do processo de fabricação ou depois do envio teve acesso na sua carteira. Então, não é seguro comprar hardware wallets usadas, e também não é seguro comprar dispositivos de sites não confiáveis aí, que não são um revendedor oficial. E aqui só para passar o passo a passo, pelo menos o que a OneKey recomenda aqui, né? Que o ataque depende de 2 fatores principais. O atacante precisa ter acesso físico na carteira de hardware e conseguir instalar um firmware malicioso. Então certifique-se de que a sua hardware wallet não foi adulterada desde a fábrica até suas mãos. Várias marcas de hardware wallets, incluindo a OneKey, usam selos à prova de violação em várias camadas, embalagens criptografadas para prevenir ataques na cadeia de suprimentos. Essas medidas garantem que se a embalagem for adulterada, você vai perceber imediatamente, né? Como eu falei antes. É recomendável gravar um vídeo de unboxing desde o momento em que você recebe a wallet como prova para possíveis reclamações de garantia. Então, toda vez que você receber uma carteira de criptomoedas, você comprou com a gente na ProtegeCoin, a gente manda ainda um lacre extra que a gente faz, né? O ideal é você filmar esse processo de abertura para comprovar, né, que você recebeu a carteira e que quando você recebeu ela estava completamente protegida e selada, né? Depois de começar a usar a hardware wallet, mantenha segura, certifique-se de que ninguém possa acessá-la. Certifique-se de que o código firmware não foi alterado maliciosamente. Sempre baixe atualizações direto do site oficial. Nunca faça atualizações por fora. Nunca baixe firmware customizado. Procure sempre usar o aplicativo oficial da carteira para fazer esse processo, né? E não pule o processo de verificação. Diferentes fabricantes têm métodos diferentes para isso. Veja como a OneKey faz, né? Quando você instala o software novo, o firmware novo, a OneKey tem lá um processo de verificação. Inclusive, no próprio aplicativo da OneKey, você consegue clicar lá na carteira e fazer a verificação da autenticidade do software. E aí, primeiro, o nosso software, aí agora falando da OneKey, né? A gente tem software de hardware de código 100% aberto, e você consegue auditar, verificar isso tudo lá no GitHub. E os códigos da OneKey são auditados por empresas renomadas de segurança como a Slowmist e a Offside Labs. Em segundo lugar, a hardware wallet mais recente, as novas hardwares da OneKey utilizam o chip de nível militar EAL6+. Tanto o dispositivo quanto o aplicativo verificam automaticamente o firmware. Se o dispositivo detectar assinaturas de firmware não oficial,
ao inicializar ele vai apagar todos os dados na seed phrase. Mesmo ao tentar fazer downgrade do firmware de forma maliciosa, resultará no apagamento da seed phrase. Ou seja, se tentar voltar a aplicação, a versão, ele vai apagar. Além disso, os usuários podem verificar a consistência do código por conta própria, porque o código da OneKey é 100% aberto, né? Então, independente do que aconteça, se a sua hardware wallet for perdida ou cair em mãos erradas, recomendamos fortemente que você use imediatamente sua seed phrase de backup para transferir seus ativos para uma wallet segura. Melhor prevenir do que imediato. Se você tem qualquer tipo de dúvida se a sua hardware wallet passou por algum tipo de processo malicioso, faça a transferência imediatamente, não pague para ver. Embora esse risco seja relativamente pequeno, com certeza é bem pequeno, mas em comparação ao armazenamento da sua seed phrase online ou cair em golpes de phishing, isso aqui que ele está dizendo é o seguinte, né? A maioria dos golpes, né, dos ataques são feitos com você colocando as suas palavras de backup online ou passando essas palavras para um atacante através de golpes de phishing. Essa é a forma mais comum de ataque. Esse caso do ataque aqui é muito mais complexo, muito mais difícil de ser feito, mas é sempre bom saber como isso tudo funciona para ficar 100% seguro. É isso então, pessoal. Cuidado aí com aonde você adquire sua hardware wallet. Esse ataque é um ataque silencioso que a gente não consegue perceber e raramente você vai passar por algo parecido, mas é sempre importante conhecer as formas de ataque para que a gente sempre fique protegido. Uma vez, se acontecer da sua carteira resetar sozinha, você pode desconfiar que alguém teve acesso a ela. Imediatamente você vai lembrar dessa notícia e vai saber o que fazer. É isso então, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço para vocês e fui.